Megumi Hayashi era considerada como a abelha rainha da escola, e em certo dia em seu trabalho, Yamamoto acabou vendo algo completamente inesperado, um segredo ao qual ele não deveria ter descoberto, e que ao tentar falar sobre isso com a garota, ele acaba fazendo ela ficar desconfiada em relação a ele. Algumas horas antes, Yamamoto limpava seu banheiro, e com cara de extrema felicidade ele fala que ficar limpando as coisas era algo estranhamente satisfatório para ele. Dando seus retoques finais, ele fala consigo mesmo que limpar era algo incrível, já que quanto mais ele limpava algo, mais essa coisa ficava limpa. O esforço dele era sempre recompensado e era diferente das pessoas, que em sua natureza podem ser irracionais e injustas. Ao terminar de limpar seu banheiro, Yamamoto fica com uma expressão de alívio e prazer, até que olhando em seu celular ele nota que já estava atrasado para o trabalho. E sim, ele trabalha à noite também, já que pagava muito mais do que o turno de dia. E infelizmente, por estar localizada em uma área bem remota, aquela lojinha não tinha tanto movimento nesse horário, deixando assim Yamamoto extremamente entediado. Mesmo para o turno da noite, o movimento estava bem mais fraco do que o normal, deixando ele pensativo se aquela loja ainda iria se manter de pé por muito tempo. Até que de repente um cliente finalmente entra na loja, deixando ele levemente animado. E enquanto ele passava os produtos, a pessoa em sua frente chama seu nome, dizendo que já fazia muito tempo que eles não se viam. Aquela voz era familiar para Yamamoto, mas mesmo olhando para a garota chamada Megumi em sua frente, ele ainda não acreditava no que via, perguntando então se era realmente ela mesma. Ficando aflito, ele fala em pensamentos que só podia ser uma piada, que ela também mora nessa mesma cidade que ele. Megumi parecia olhar para ele de modo sério e com uma certa cautela, e escolhendo bem suas palavras, ela pergunta se ele morava ali também. Yamamoto responde que mora em um apartamento próximo da loja, mas ao perguntar onde ela vivia, ele só recebe uma resposta vaga. Ela então pergunta em qual faculdade ele estudava, e ao ele responder, Megumi fica impressionada, falando que ele sempre foi inteligente desde o ensino médio. Mas enquanto a conversa rolava, Yamamoto parecia desconfortável com o fato dela estar puxando assunto com ele. Já tinham se passado 4 meses desde a formatura do colégio, e Megumi parecia ter mudado muito nesse pouco tempo, já que naquela época ela nunca teria falado com ele desse jeito. E voltando para a época da escola, enquanto bocejava, Megumi deixa sua borracha cair no chão. Notando isso, Yamamoto começa a se perguntar se deveria ou não juntar aquela borracha e entregar para ela. Mas com medo da reação dela caso ele ignorasse, ele decide pegar a borracha. E no momento em que ele encosta naquela borracha, Megumi faz uma expressão de nojo. E mesmo com ele devolvendo para ela, ela continuava com aquela mesma cara de desprezo, deixando ele incrédulo e se perguntando qual era o problema daquela garota afinal. Mesmo tendo essa personalidade de merda, ela ainda era muito popular com os caras por conta de sua bela aparência. Ela vivia recebendo declarações de garotos, e Yamamoto inclusive já tinha até visto ela dando um fora em alguém antes. E enquanto ele falava não entender o que todos viam de especial nela, Megumi rejeita brutalmente o Beta, perguntando quem era ele mesmo. E foi assim que com o tempo ela acabou ganhando o apelido de Rainha Arrogante, e essa era a Megumi da qual ele se lembrava. E como nenhuma dessas lembranças eram boas, ele decide que era melhor ele não se envolver com ela, encerrando o assunto e perguntando se ela por acaso precisava de sacola. Mas no momento em que ela respondia que sim, Yamamoto nota algo preocupante. Ela tinha um baita de um hematoma em seu pulso. Ao notar que ele tinha reparado, ela logo esconde seu braço, mas mesmo assim ele ainda pergunta o que tinha acontecido. Vendo a forma com que ela se vestia, Yamamoto logo percebe que havia algo muito errado ali, já que em pleno verão ela estava usando moletom. Isso só podia significar que ela está escondendo algo ainda pior por baixo daquela blusa. Mas enquanto ele pensava, Megumi de repente revela que apanhou do namorado, deixando Yamamoto extremamente surpreso. Ela fala que ele estava em casa esperando por ela, e quando Yamamoto pergunta se não era cedo demais morar com alguém sendo que nem são casados, Megumi, fazendo uma expressão irritada, fala que ele é muito metido. E ao mesmo tempo que ela saía, Yamamoto fala consigo mesmo que não dava a mínima se ela ficou irritada com o que ele disse, afinal ela sempre pareceu odiar ele mesmo. Ele se perguntava por que ela decidiu contar aquilo para ele, incrédulo de que aquela rainha arrogante foi capaz de se mostrar vulnerável em sua frente. E ficando aflito, ele se pergunta se ela iria mesmo voltar para casa, sendo que tinham grandes chances de seu namorado bater nela novamente. Isso faz ele chamar ela, que ainda estava ali mesmo com todo esse tempo que ele passou pensando, dizendo que era para ela ficar em sua casa essa noite. Ao ouvir a proposta dele, ela logo faz uma expressão usual de nojo, mas Yamamoto pede para que ela pare de olhar para ele daquele jeito, pois dava muito medo, e erguendo as mãos ele fala que não fará nada de mal com ela, e que se mesmo assim ela ainda não confiar nele, ele pode até mesmo dar sua chave reserva para ela e ir dormir em algum cybercafé, mas que acima de tudo não era para ela voltar para casa apenas por hoje. Ou melhor ainda, ele fala para ela ligar para os pais dela e ficar
ficar na casa deles. Megumi logo recusa essa ideia, dizendo que seus pais deserdaram ela. Essa informação deixa Yamamoto perplexo, e então Megumi explica que quando anunciou que ia morar com seu namorado, seus pais surtaram e disseram que se ela fizesse mesmo isso, eles iriam cortar tudo dela, e foi por isso que ela acabou tendo que abandonar a faculdade. Aquela história era tão maluca que Yamamoto fica sem palavras, e após soltar um suspiro, ele fala que de qualquer forma não era para ela ir para casa hoje. E assim ele fala para ela aguardar um momento, que ele iria buscar sua chave extra no armário, e que irá passar o endereço de sua casa para ela pelo celular. Megumi responde que não precisava da chave, e quando Yamamoto fica confuso, ela alisando o cabelo com as mãos trêmulas fala que irá esperar até o turno dele acabar. Yamamoto então informa que seu turno acabará somente daqui 1 hora, e pede para que ela pegue uma revista para passar o tempo enquanto ele trabalha, e surpreendentemente ela facilmente aceita a sugestão dele, acenando com a cabeça. Isso deixa ele levemente surpreso, se perguntando então se ela era mesmo aquela garota rabugenta que vivia igual uma rainha e era amada por todos. A Megumi do presente não se parecia nada com aquela que foi no passado, e lembrando de seus hematomas, Yamamoto faz uma expressão séria. Após se passar um tempo e já estando em casa, Megumi pergunta se ele realmente morava ali, e enquanto ele se vangloriava de tudo estar muito limpo, Megumi responde que na verdade a casa dele era bem vazia. Mudando de assunto, ele fala que irá pegar um chá gelado para ela, e pondo a bebida no copo, ele fala em pensamentos que ainda não conseguia acreditar que aquela Megumi estava nesse exato momento em seu quarto. Mesmo que tudo tenha rolado de forma tão natural, ele não conseguia evitar de ficar nervoso com a situação, ainda que ele nem planejasse fazer nada com ela. Ao beber seu chá gelado, Megumi fala em um tom de voz sarcástico que mal conseguia acreditar que agora deve um favor para ele. Yamamoto, mantendo sua postura, fala que só fez o que qualquer pessoa normal faria, e Megumi responde que o momento foi conveniente, e que ela e seu namorado só precisavam de um tempo para esfriar a cabeça, já que ele provavelmente só estava de mau humor. E enquanto Yamamoto ficava confuso com a conversa dela, Megumi fala que seu namorado nem sempre bate nela, e que isso só acontece quando as coisas no trabalho vão mal ou algo do tipo. E como uma clássica vítima de violência doméstica, Megumi culpa a si própria, dizendo que deveria dar mais apoio a ele. Quebrando o clima pesado, Yamamoto responde que a versão dela do colégio jamais faria algo assim, e Megumi manda ele calar a boca de forma irônica, dizendo que as pessoas mudam. Vendo como ela encarava aquela situação como se fosse apenas um dia ruim e querendo dar um espaço para seu namorado, faz Yamamoto ficar incerto sobre se o que ele fez convidando ela para sua casa foi mesmo a decisão correta. Mas mesmo assim, ele novamente fala que ela poderia dormir ali essa noite. E quando ela agradece, ele responde que nesses momentos eles deveriam se ajudar. Essas palavras fazem ela sorrir e devolver as mesmas palavras que ele disse para ela antes, falando que a versão dele do colégio também jamais faria algo assim. E logo em seguida ela pede para usar o chuveiro dele e pede roupas emprestadas. E ao mesmo tempo que ela tomava seu banho tranquilamente, Yamamoto estava totalmente consciente de que tinha uma garota nua em seu banheiro, e que não era ninguém menos que a abelha rainha da época da escola. Inquieto, ele decide que seria melhor ele também trocar de roupa para dormir. Isso até que Megumi aparece atrás dele de banho tomado e secando o cabelo. E enquanto ela falava que foi um ótimo banho e que o banheiro dele é muito limpo, Yamamoto repara em algo muito preocupante. E isso era o fato dela ter hematomas bem sérios por todo o seu corpo, e os maiores deles sendo em suas coxas e pernas. Notando seu olhar espantado, ela comenta que estavam realmente bem feios aqueles machucados, e que seu namorado é às vezes um caso perdido. Yamamoto responde que aqueles hematomas não pareciam ser todos recentes, mas ao falar isso, Megumi o encara com uma expressão fria, e isso faz ele perceber imediatamente que aquele olhar dela queria dizer que não era para ele se meter. Mas mesmo assim, ele já estava decidido, falando então que ela não deveria ficar com um cara desses. Irritada, ela pergunta o que ele sabia sobre essas coisas, e Yamamoto responde que era simplesmente sua opinião, e se ela quiser ou não escutar é problema dela, mas que se algo acontecesse com ela agora que ela está em sua casa, Yamamoto poderia levar a culpa por não tentar ajudá-la. Então ele na verdade fazia isso somente para proteger a si mesmo, perguntando assim se ela realmente quer ficar junto com um cara que agride ela somente para descontar o próprio estresse. E enquanto falava em pensamentos que ela não era assim no passado e que ela só está sendo usada, Yamamoto fala para ela que ela é muito altruísta e que é difícil encontrar pessoas assim hoje em dia. E na mesma hora que uma raiva enorme crescia nele, ele fala que se ela estiver mesmo disposta a viver dessa forma miserável durante o resto da vida dela, ele não irá impedir. Essas palavras dele deixam ela com uma expressão bem sombria, fazendo assim ele se perguntar se talvez acabou pegando muito pesado com ela, pois ele acabou falando tudo isso sem pensar e certamente ela ficará furiosa. Mas mesmo que ela não levasse a sério essas palavras dele, ele pelo menos sabia que tentou fazer sua parte. Mas Megumi, de repente soltando um sorriso falso, fala que tudo isso era um sarro
saco e que ela estava ficando com sono. Yamamoto então responde que ela poderia dormir em sua cama e que ele dormiria no chão. Ela agradece e rapidamente se deita. Encarando ela de modo sério, ele fala para ela pensar nisso tudo com calma e que ela não precisava se apressar. Mas tudo que ele recebe é uma resposta irônica, com Megumi dizendo que ele parecia até mesmo um monge iluminado e que deve ser por isso que ele não arruma ninguém. Essas palavras atravessaram diretamente suas defesas, já que ele realmente é solteiro desde sempre. E dessa forma ele se deita no chão, irritado com aquelas duras verdades. E enquanto ele falava em pensamentos que provavelmente não conseguirá dormir essa noite por conta daquela garota em sua casa, Megumi, olhando para onde ele estava deitado, o chama, convidando para eles fazerem aquilo. Esse convite surpresa deixa Yamamoto confuso, mas logo entendendo com o que ela se referia ao sugerir que eles fizessem aquilo. Cada vez mais nervoso, ele fala consigo mesmo que não faria isso, já que deixou ela ficar em sua casa somente por impulso. O silêncio que veio após isso faz ele se perguntar se era somente uma pegadinha dela, até que de repente ela o abraça por trás, deixando ele assustado. Ao perguntar o que ela estava fazendo, Megumi sorri e responde que só estava conferindo se ele estava acordado. E enquanto ela entrelaçava suas pernas nas dele, Yamamoto pergunta se ela o abraçou somente para testá-lo. E falando em seu ouvido com uma voz doce, ela fala que era somente um abraço. Ele então pergunta quem tinha dado a permissão para ela o abraçar, deixando ela surpresa de que precisava de uma permissão para algo desse tipo. Em pensamentos, ele fala que ela precisava da permissão do namorado dela, mas ele não se atreveria a tocar nesse assunto nesse momento. Ao ver sua indecisão e nervosismo, Megumi pergunta se por acaso ele era virgem. Yamamoto rapidamente responde que não, exatamente como um virgem faria. Ela mesma não acredita nele e fala que ele só estava tentando bancar o durão, mas que isso até que era meio fofo. E enquanto ela encostava seus humildes atributos nas costas dele, Yamamoto, afastando o braço dela, manda ela se calar. Nesse momento ele sente o quão trêmula ela estava, e isso deixa ele inquieto. Megumi então revela que seu namorado não era assim no passado, e que no começo ele era gentil e atencioso e fazia tudo o que ela pedia, mas no momento em que eles começaram a morar juntos ele mudou. Ele passou a bater nela sempre que estava irritado, mesmo que não fosse algo relacionado ao trabalho. Os sentimentos dele ficaram todos bagunçados. Ele vivia jogando na cara dela que ela nem ao menos servia para ganhar dinheiro, mas no momento em que ela falou que arrumaria um emprego, ele a menosprezou, dizendo que ela mal tinha terminado a escola. Ao ver aquele silêncio ensurdecedor vindo de Yamamoto, Megumi fala que aquela história não era nada divertida e que ele poderia dormir se quisesse. Até que ele de repente fala que ela pelo jeito sofreu bastante, fazendo ela ficar surpresa com aquelas simples palavras dele. E assim ela começa a implorar para ele dizer novamente, pois ela não tinha ouvido direito, mas ele se nega, mandando ela ir dormir. E ao mesmo tempo que ela falava que ele é um caso perdido, Yamamoto se perguntava quem ela pensa que é para falar de alguém, mas Megumi, sorrindo, novamente o abraça, dizendo que fazia muito tempo desde a última vez em que ouviu essas palavras. O coração de Yamamoto estava prestes a explodir após aquela demonstração de afeto, e foi assim que eles dois começaram a morar juntos. No dia seguinte, Yamamoto acorda sem entender o porquê estava dormindo no chão, e ao olhar para o lado ele nota uma figura feminina esbelta, mas toda machucada. E então ele nota que dormindo ao seu lado estava a rainha arrogante de sua antiga escola. E olhando aquele rosto tranquilo que ela tinha agora, faz ele se lembrar de certas expressões bem diferentes que ela já fez para ele no passado, o deixando incrédulo com toda aquela mudança de personalidade dela. Enquanto ele fazia o café da manhã, Megumi finalmente acorda, se babando toda. Yamamoto fala que ela dormiu bastante e pergunta se ela sentia alguma dor no corpo, já que também acabou dormindo no chão. Ao dar bom dia para ele, ela fala que ele tinha razão e que seu corpo todo está dolorido. Inconformado, ele responde que tinha avisado para ela usar a cama dele, mas Megumi rebate dizendo que ele não precisava exagerar tanto. Ao se levantar, ela se aproxima e pergunta se ele estava fazendo yakisoba, e quando ele responde que sim, ela pergunta se ele realmente sabia cozinhar. Mantendo sua expressão séria, ele responde que consegue se virar, e que era para ela esperar mais um pouco, que já estava quase pronto. Após o yakisoba ficar pronto, Megumi rapidamente experimenta sem fazer cerimônias, e com uma cara surpresa ela fala que estava delicioso. Ele agradece o elogio enquanto olhava para o celular, e com isso ela fala que ele é muito mal educado. Yamamoto imediatamente guarda seu celular, falando consigo mesmo que como ele mora sozinho já era de costume olhar o celular enquanto come, mas que ela tinha toda a razão. Ao terminar de comer, Megumi agradece pela refeição e o elogia dizendo que estava muito boa. Yamamoto, sem graça, responde que só seguiu as instruções de
de preparo que estavam na embalagem, e que aquele yakisoba tinha gosto de coisa industrializada. Irritada, Megumi fala que tinha acabado de elogiar ele e manda ele parar de estragar o momento, fazendo ele rapidamente se desculpar. Após isso, ela se oferece para lavar a louça, mas ele recusa, dizendo que ela era visita, e mesmo assim Megumi insiste, dizendo que queria pagar pela refeição e pela estadia, mas Yamamoto novamente fala que não precisava disso, deixando ela mais uma vez irritada, mandando ele calar a boca. E mudando de assunto, ela pergunta se ele tinha algum prendedor de cabelo. Ele responde que não tinha nenhum, mas que tinha alguns band-aids se ela quisesse. Ela fica tão perplexa com aquela sugestão que logo começa a gritar, dizendo que amarrar o cabelo com aquilo era algo impossível, já que dói muito e pode até mesmo arrancar alguns fios de cabelo. E Yamamoto basicamente responde que não poderia saber disso, já que não é mulher, e assim oferece algumas fitas de cetim que ele tinha guardado. Ao aceitar, Megumi amarra seu cabelo com fita, e ao mesmo tempo que ela se preparava para lavar os pratos, Yamamoto seguia ela com os olhos, a observando atentamente. Sentado mexendo no celular, ele fala consigo mesmo que ela podia pelo menos tentar relaxar enquanto está ali. Após isso, os dois sentam para ter uma conversa séria e decidir os próximos passos. Ele fala que no final das contas tudo dependia do que ela quer fazer, e Megumi responde que tinha ciência disso, mas que estava com medo de escolher errado e depois se arrepender. Yamamoto então pede para ela enxergar a situação de forma objetiva e decidir o que quer fazer, pois se ela pensar com calma, com certeza não irá se arrepender de nada. Ao ouvir tudo aquilo, ela pergunta como ele podia ter tanta certeza disso, pois é impossível ser totalmente racional nessas situações, e que às vezes as pessoas acabam simplesmente se deixando levar pela emoção. Garantir que não haverá arrependimentos é algo impossível. Yamamoto responde que não é impossível, mas ela novamente fala que é sim. Ele então tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo ficaria bem, mas ela pergunta como ele sabia disso. Ele responde que isso era muito simples, deixando ela confusa, e com uma expressão totalmente confiante ele fala que é por isso que ele está ali para ela, mas ele logo nota o que tinha acabado de dizer e como tinha soado patético, e assim ele se corrige, dizendo que se ela estiver com medo de decidir sozinha era para ela conversar com ele sobre isso. Incrédula, ela responde que aquele nem parecia ser ele, e que ele até pareceu bem confiável há alguns minutos atrás. Frustrado, Yamamoto responde que não era nada sobre ser confiável ou não. Ele na verdade só estava sendo egoísta, querendo que ela seguisse seu plano. Dando risada dele, mas com um sorriso genuíno, Megumi responde que ele adora fazer rodeios ao invés de ir direto ao ponto. Aquele sorriso deixa Yamamoto sem reação, e ele logo muda de assunto, falando para ela contar sobre seu relacionamento com o tal namorado, mesmo que fosse muito difícil para ela fazer isso. Megumi concorda sem pensar duas vezes, e assim ela contou tudo o que aconteceu depois dela se mudar para a cidade grande. Ela até tentou fazer algumas brincadeiras enquanto contava os detalhes para ele, tentando aliviar o clima, mas aquela história não tinha nada de engraçado, fazendo ele se perguntar o motivo dela estar sorrindo. E ao mesmo tempo que ele pensava, Megumi continua, dizendo que seu namorado nem sempre era assim e que ele sempre pedia desculpas depois de bater nela. E Yamamoto responde que, pelo que parece, violência doméstica funciona como um ciclo vicioso. Um período de violência seguido de remorso ou ódio de si mesmo, e então uma fase em que tudo o irrita, até mesmo as menores coisas. Ao ouvir isso, Megumi fica surpresa, pois Yamamoto parecia entender bastante sobre o assunto, e sem expressão alguma ele responde que somente pesquisou um pouco na internet enquanto ela lavava a louça. Ele então pergunta se ela já falou com mais alguém sobre isso, e ela responde que não, e que ele foi o primeiro a saber de sua situação. Yamamoto fica surpreso, já que ela costumava ter vários amigos no passado, mas evitando esse tema por enquanto, ele pergunta onde estava o celular dela, e Megumi responde que não tinha um, pois seu namorado falava que ele era o único necessário em sua vida. E quando Yamamoto pergunta se na verdade ele tinha quebrado o celular dela, ela confirma com um aceno de cabeça, e fala que perdeu todos os seus contatos e que ele não deixou ela ter outro celular após isso, deixando ela sem saídas. Apertando as mãos cheio de ódio, Yamamoto fala em pensamentos que se algo acontecesse com ela antes, ele simplesmente poderia dizer que ao menos tentou impedi-la, só para assim poder dormir de consciência limpa. Mas depois de ouvir tudo isso, ele não conseguia mais pensar dessa forma. E fazendo uma expressão bem séria, ele fala que precisa ajudar Megumi a se livrar daquele cara, mesmo que no fim ela acabe o odiando por isso. Mas enquanto ele pensava, Megumi fala que mesmo ele batendo nela às vezes, ele ainda tem um lado gentil e sabe ser fofo. E ouvir ela falando dessa forma
forma faz ele se perguntar como fará para convencê-la. Até que de repente Megumi revela que pensa em terminar tudo com seu namorado, e que conversar com Yamamoto fez ela ver as coisas com outros olhos. Ele fica completamente surpreso por ela ter conseguido chegar na resposta certa sozinha, e Megumi continua, dizendo que ele tinha razão e que seu namorado provavelmente só usava ela para satisfazer seu lado possessivo. Após ouvir ela, Yamamoto fala que agora que ela já se decidiu, ele tinha uma sugestão, e desse modo ele fala que agressores costumam se apegar às suas vítimas, e que é bem provável que ele não aceite terminar tudo pacificamente, existindo até mesmo a possibilidade dele querer se vingar dela. Essas palavras dele a assustam bastante, mas Yamamoto sorrindo fala que é aí que vem o plano dele, que é fazer com que o namorado dela não queira mais ter nada a ver com ela. Esse era o maior objetivo deles agora. Espantada, Megumi pergunta se Yamamoto estava pensando em encher ele de porrada, mas ele logo responde que isso seria exagero, e então fala que antes de tudo eles precisavam passar em alguns lugares, primeiramente em um hospital e depois em uma delegacia. Ao ouvir ele, Megumi pergunta por que eles precisavam passar na delegacia, e Yamamoto responde que eles precisavam prestar queixa contra o namorado dela, pois se ele tiver a ficha suja na polícia, ele não poderá mais se aproximar dela. Mas enquanto ele falava que seria útil para ela se sentir mais calma, Megumi o interrompe, perguntando se eles precisavam mesmo ir tão longe. Yamamoto então lista todas as coisas que o dito namorado fez para ela, incluindo toda a agressão, forçando ela a perder contato com vários amigos e até mesmo sendo abandonada pela própria família. Também tinha o fato dele ter quebrado o celular dela, a fazendo ficar completamente isolada. O objetivo dele era claramente prender ela. E assim Yamamoto pergunta se mesmo com tudo isso ela ainda não queria denunciá-lo para a polícia. E ao terminar de falar, ele nota que ela parecia muito aflita e indecisa. E isso faz ele perguntar se por acaso ela tinha desistido da ideia de terminar com ele. Mas Megumi responde que terminar com seu namorado e denunciar ele são duas coisas completamente diferentes. Mesmo sendo contra e com um olhar sério, Yamamoto aceita o ponto de vista dela, dizendo que não irá envolver a polícia então, pelo menos por enquanto, já que seu papel nisso tudo é somente ouvir ela, e que mesmo ele achando que essa fosse a melhor saída para ela, é super comum ela pensar diferente dele. E assim ele pede para que se ela sentir que algo está errado, é para ela informar ele rapidamente. E ao ela concordar, ele fala que gostaria de pelo menos poder pedir algo para ela, pedindo então para que ela não leve tudo o que ele fala tão seriamente, e que se ela não gostar de algo é para dizer claramente sem rodeios, já que assim é mais eficiente. Perplexa, Megumi fala que ele poderia falar essas coisas de um modo mais gentil, mas Yamamoto pergunta com expressão vazia que outra forma teria para ele dizer isso. E terminando, ele fala que por hora nada de polícia, pois se isso trouxer ainda mais sofrimento para ela, será algo sem sentido, e que era para ela ter dito isso desde o início se não queria. E então ele fala que além disso é melhor que ela fique por um tempo em sua casa. Altamente desconfiada, Megumi pergunta se essas eram as intenções dele desde o início, e confuso ele pergunta o que ela queria dizer com isso. E quando ela praticamente o chama de tarado, ele pergunta que porcarias ela estava imaginando. Yamamoto então esclarece as coisas, dizendo que como ela mora com aquele cara, ela simplesmente não pode voltar pra lá, e que nesse exato momento ele deve estar igual louco procurando ela por toda a cidade. Ela fica envergonhada ao ouvir isso, já que as palavras de Yamamoto faziam muito sentido. E ele continua, dizendo que foi somente por isso que sugeriu que ela ficasse ali, fazendo com que desse modo ela concorde com ele. Após isso, ele fala que tem uma coisa que ela precisará fazer mesmo que não queira, e essas palavras deixam Megumi chocada. Em pensamentos, Yamamoto fala que se ela for inteligente o suficiente, ela já deve ter deduzido o que é. E ao mesmo tempo que ela parecia aflita tocando o próprio corpo e dizendo que deveria contribuir com ele de algum jeito, Yamamoto de modo sério nota que provavelmente ela estava novamente entendendo tudo de forma errada. Megumi então começa a falar, dizendo que pelo que ela entendeu, ele basicamente quer usar o corpo dela, provando que Yamamoto estava correto sobre ela entender errado. Dessa forma, ele fala para ela parar de pensar besteiras, fazendo ela ficar irritada e gritar, perguntando quando foi que ela disse alguma besteira. Ver ela toda brava faz ele falar consigo mesmo que antes ela estava toda carinhosa indo pra cima dele na cama, e que agora tá toda irritada pensando coisa errada. Mas refletindo melhor, ele chega à conclusão de que ela provavelmente só odeia ser tratada como objeto. E assim ele fala que quando ela não quiser algo é para ela falar claramente, e
que ela tinha o entendido errado e que não foi isso que ele quis dizer. E quando ela pergunta o que ele queria dizer então, ele aponta para os hematomas no braço dela, dizendo que ela precisava ir num hospital. Ao olhar o próprio braço, ela responde que ele tinha razão, e fazendo uma expressão levemente envergonhada, ela aceita a sugestão dele. Mas Yamamoto, cético, começa a se perguntar por que aquela expressão no rosto dela parecia muito com a cara de alguém decepcionada. Ele achava que nunca seria capaz de entender direito aquela rainha, e após fazer os exames no hospital e pegar um laudo médico, eles andavam pela cidade em silêncio. Olhando para ela, Yamamoto fala em pensamentos que ter o laudo médico já ajudava bastante, mas que quando o médico perguntou como ela tinha se machucado daquele jeito, ela se esquivou de todas as perguntas. Yamamoto estava certo de que ela deve estar com muito medo daquele cara, se perguntando se estava mesmo certo deixar esse assunto quieto por enquanto. Mas mesmo pensando isso, ele decide não fazer nada por agora, já que a própria Megumi não quer denunciar o cara. E assim ele puxa assunto com ela, perguntando se aquelas roupas não estavam muito quentes. E quando ela confirma que estavam bastante, ele fala para eles comprarem algumas roupas para ela, pois ela certamente irá precisar de algumas coisas. Ele decidiu se concentrar em ajudá-la no momento, até que ela mesma mude de ideia em relação a ir na delegacia. Megumi pergunta como eles fariam isso, já que ela não tem dinheiro, e Yamamoto responde que ele irá pagar, mas que como ele tem pouco dinheiro consigo, ele não poderá comprar tudo o que ela quiser. De modo sério, Megumi fala que irá pagar tudo de volta para ele, algum dia quando puder. E Yamamoto, sorrindo, fala que ela não precisava ter pressa. E depois disso, eles compraram algumas roupas, rendendo bastante momentos embaraçosos para Yamamoto enquanto ela escolhia roupas íntimas. E em casa, na manhã seguinte, ele acorda todo quebrado, decidindo que irá comprar um futon novo sem falta nesse dia. Se levantando, ele decide limpar a casa, já que tinha um tempo até a hora da faculdade. Até que logo em seguida ele desiste e decide ir somente fazer o café da manhã. E enquanto ele cozinhava, Megumi se rolava pela cama. Ao preparar o café dela, ele decide deixá-la dormir tranquilamente o quanto quisesse. Mas saindo de casa, ele fala consigo mesmo que pular a faxina matinal deixava ele bem desconfortável, já que ele é um maníaco por limpeza. Após a faculdade, Yamamoto volta para casa logo após finalmente ter comprado seu novo futon, esperançoso de que pelo menos essa noite ele terá um sono confortável. Ao se aproximar de seu apartamento, ele sente um aroma de comida que se espalhava pelo ar, e entrando em casa ele avisa que tinha chegado, e Megumi dá boas-vindas para ele enquanto estava concentrada cozinhando. Quando ela pergunta se ele gostava de hambúrguer caseiro, ele responde que ela não precisava se incomodar com o jantar, e que ele poderia fazê-lo após voltar da faculdade. Megumi fala que quem está ali de favor é ela, e isso era o mínimo que ela poderia fazer por ele. Ao ver aqueles hambúrgueres, ele elogia as habilidades dela na cozinha, e ela responde que era tudo questão de prática, perguntando assim novamente se ele gostava ou não de hambúrguer caseiro. E quando ele responde que não odiava, ela fala sorrindo que aquela tinha sido uma resposta muito vaga. Após isso, ela fala que depois da janta ela gostaria de conversar com ele sobre algo. Ele logo concorda, e em pensamentos ele fala que tinha algo estranho, se perguntando se ele sequer tinha comprado carne moída. Com a janta pronta, eles se sentam para comer. Ao dar a primeira garfada, Megumi rapidamente pergunta o que ele tinha achado, e ele responde que estava muito gostoso, deixando ela levemente corada e contente pelo elogio. Depois do jantar, enquanto ela retirava os pratos da mesa, Yamamoto se oferece para lavar a louça, mas ela recusa, dizendo que precisava se exercitar um pouco, então ela cuidaria das tarefas. Aproveitando aquele silêncio que veio em seguida, Yamamoto pergunta se por acaso ela saiu de casa enquanto ele estava fora, mas ele logo fala para si mesmo que com aquele modo errado de falar pareceu até como um namorado possessivo, mas que não era isso que ele queria ter dito. E ao mesmo tempo que ele se lamentava, Megumi pergunta se tinha algum problema ela ter saído, fazendo novamente o ambiente ficar com um silêncio estranho, até que ele fala que não tinha nenhum problema, e que ela era livre para seguir os conselhos dele ou não, mas que sair por aí com o risco de dar de cara com seu ex era muita loucura. Ela responde que ele não entendia nada sobre isso, e Yamamoto fala que era claro que ele não entendia, fazendo Megumi ficar furiosa, mandando ele não se meter e ficar na sua. Mas após ter novamente aquele silêncio ensurdecedor e ela terminar de lavar os pratos, Megumi se senta na frente dele e pede desculpas por ser tão teimosa. Mas Yamamoto responde que ele é o errado ali e que ele deveria ter falado com ela antes sobre as compras da casa. Megumi fala que ele não tinha que se desculpar, e mudando o tópico, Yamamoto pergunta onde ela arrumou o dinheiro para comprar carne. E com uma expressão cansada, Megumi fala que usou o pouquinho que seu ex tinha dado para ela,
e que acabou passando no supermercado, mesmo pensando que Yamamoto poderia ficar brabo com ela por isso. E vendo a expressão confusa no rosto dele, ela fala que isso não fazia sentido, e Yamamoto logo concorda com ela. Ela então revela que seu namorado ficava bravo com tudo, até as mínimas coisas, e que sempre que ele estava de mau humor arranjava qualquer desculpa para bater nela. Se ela jogasse fora o lixo que ele deixava no chão, ele logo se irritava, perguntando por que ela jogou fora antes de perguntar a ele, e que se ela tentasse responder, ele dava um sermão nela, mas que quando ele estava comendo, ele sempre ficava em silêncio, e esse era o único momento de paz que ela tinha, e foi por isso que ela pensou que fazendo a janta para Yamamoto, talvez ele esquecesse de brigar com ela enquanto comia, assim como seu namorado fazia, e que talvez assim ela escapasse de levar bronca por ter saído. De modo sério, Yamamoto pergunta o que era tão importante para ela ao ponto dela se arriscar tanto assim, e Megumi responde que era sobre isso que ela queria conversar com ele, e de modo convicto ela revela que quer arrumar um emprego de meio período. Após ponderar seu pedido, ele fala que era ótimo que ela quer trabalhar, mas que talvez essa não seja a melhor hora para isso. Desapontada, ela fala que já esperava que essa seria a resposta dele, e isso faz ele perguntar por que era tão importante para ela arrumar um emprego justo agora. E mantendo seu desânimo, ela responde que se não puder ganhar dinheiro, acabará se tornando apenas um fardo para ele. Essas palavras deixam Yamamoto extremamente surpreso. Ela fala que mesmo tendo dito que devolveria o dinheiro que ele gastou com ela algum dia, ela não sabia quando será isso, e em alguns meses ela acabará gastando todas as economias dele. Ela só não queria ser um fardo para ele. Depois de ouvir tudo aquilo atentamente, Yamamoto responde que entende como ela se sente, mas que se algo acontecer será tarde demais. Com um olhar sereno, Megumi responde que é assim que as coisas são, e quando ele pergunta se não tinha outro jeito, ela responde que não, e que se por um acaso seu ex acabar encontrando ela, não tem o que fazer. Essas palavras deixam Yamamoto perplexo, se perguntando o que ela queria dizer com isso, já que tinham várias outras maneiras de resolver isso sem que ela precisasse se arriscar tanto. Ele definitivamente não entendia o que aquela garota em sua frente estava dizendo, com aquele sorriso tão solitário. Ele sinceramente não entendia ela. É muito fácil ficar longe de problemas. Era só ela ficar nesse apartamento até a poeira baixar. Isso era tudo que ela precisava fazer. Ela com certeza deveria saber disso. O que faz ele começar a se questionar que ela fazer tudo isso e correr todos esses riscos era por sua causa. Vendo seu rosto abatido e aqueles machucados, Yamamoto relembra que Megumi foi atormentada fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Não foram somente agressões físicas, mas também manipulação e abuso de poder. Era muito surreal aquela rainha toda orgulhosa de antigamente ter ficado tão indefesa. Fazem só 4 meses que eles se formaram no ensino médio, e 3 meses desde que a faculdade começou. Ela arrumou esse namorado em menos tempo ainda, e logo em seguida foi morar junto com ele. Isso faz Yamamoto se perguntar o que diabos esse cara fez com ela em tão pouco tempo. Após isso, ele começa a mexer em algo no celular, e logo em seguida mostra pra ela. Ao mesmo tempo que ela olhava, ele fala que em sua conta bancária tinham mais ou menos o equivalente a 54 mil reais. E assim ele revela que vem juntando dinheiro desde a época da escola, fazendo trabalhos menores. E que como ele não é de gastar, o dinheiro foi acumulando. E logo em seguida ele mostra seu extrato de gastos para ela, deixando Megumi sem entender nada da situação. O dinheiro que ele ganha atualmente vem da sua bolsa de estudos e de seus trabalhos de meio período. E quem paga seu aluguel são seus pais. O dinheiro que ele ganha da bolsa de estudos não dava para exatamente chamar de renda extra, mas ele ainda conseguia guardar um pouco desse dinheiro todo mês. E com ela ali, o único gasto que vai aumentar é o de supermercado, e que como ela planeja devolver algum dia, ajudá-la agora não será nenhum problema. Em outras palavras, ela não precisava ter que trabalhar nesse momento. Megumi responde que esse dinheiro era dele e ele deveria usar para si mesmo, mas Yamamoto fala que usará esse dinheiro para ajudar ela. Ela rebate dizendo que não fazia sentido nenhum ele gastar seu dinheiro com ela, e quando ele responde que tinha sim sentido, ela o chama de mentiroso. Ao ele dizer que não estava mentindo, Megumi, ainda mais irritada, fala que era muito claro que ele estava mentindo. E após um bom tempo de silêncio, ela fala que só podia ser mentira, já que ela não possui nada para oferecer a ele. Não tinham motivos para ele ajudá-la. Ele só será arrastado para os problemas dela e não tinha por que ele continuar mantendo ela. E enquanto ela falava que não tinha mais nada, Yamamoto observava ela em silêncio. Em pensamentos, ele fala que já suspeitava que a desculpa dela de procurar um emprego pelo bem dele não era
verdade. Talvez isso até fosse verdade, mas só a metade dela. E o propósito pelo qual ela está desesperada para trabalhar e se arriscar é para recuperar a dignidade que foi roubada dela. E sendo assim, Yamamoto fala para ela que tem um motivo pelo qual ele faz questão de que ela fique ali com ele. Mas Megumi novamente fala que isso era mentira. E Yamamoto então responde que não era mentira e fala que ela irá cuidar da casa. Essas palavras conseguem prender a atenção dela, e dessa forma ele fala que adora fazer limpeza, mas que com o seu trabalho e a faculdade ocupando a maior parte do seu tempo, a sujeira acaba se acumulando, e ter alguém para ajudá-lo nisso será muito benéfico. E quando Megumi, ainda incrédula, pergunta se era só por isso, Yamamoto com expressão séria fala que é um cara metódico, e que basicamente se ele vê um grão de poeira na TV, ele limpa o quarto inteiro. Basta um pingo de água na máquina de lavar que ele esfrega ela por completo, e que por conta da faculdade e trabalho ele não tem tempo algum para ser um maníaco da limpeza. Megumi então pergunta se é só ela limpar as coisas para ele e tudo estará resolvido, mas Yamamoto responde que ela estava errada, e que quem limpa as coisas ali é ele, deixando ela sem entender mais nada, perguntando se aquilo era algo sagrado para ele. Mas Yamamoto responde que não era nada disso e que limpar as coisas é seu hobby e também sua razão de viver. A cara que Megumi fez ao ouvir isso foi a mesma que eu fiz ao ler isso pela primeira vez, como se Yamamoto fosse um completo esquisito. Mas ignorando a expressão dela, ele fala que se ela fizer todo o resto das coisas e deixar só a limpeza para ele poderá focar 100% nisso. E esse motivo era mais do que suficiente para emprestar dinheiro para ela. Dando risada, Megumi responde que o motivo dele era algo muito besta, mas novamente a ignorando, ele fala que aqueles hambúrgueres estavam muito bons, agradecendo ela por isso e a deixando surpresa, perguntando o que foi isso do nada, e dizendo que poderá acabar causando problemas para ele, e a chamando de idiota. Yamamoto fala que isso é o que significa morar junto com alguém, e aceitando a sugestão dele, ela desiste de tentar arrumar um emprego por enquanto, e mudando de assunto, ela fala que a partir de agora ela irá preparar uma marmita para ele comer na faculdade. Confuso, ele pergunta o porquê disso, e ela responde que para economizar com a comida ela fará o almoço deles todos os dias. E Yamamoto responde que isso fazia sentido, e então fala consigo mesmo que será bem mais em conta do que comer no refeitório todos os dias. E desse modo ele rapidamente aceita a ideia dela. E após isso, mexendo em seu cabelo, Megumi fala que gostaria de saber do que ele gosta. Relacionado à comida, é claro. Aquelas palavras dela foram um ataque tão esmagador que Yamamoto sentiu seu coração quase parando de funcionar, ainda incapaz de decifrar o que era aquela sensação estranha. No terceiro dia morando com Megumi, Yamamoto acorda surpreso, pois sua coluna não estava doendo. Aquele futon era realmente maravilhoso. Eram só 4:30 da manhã, ele precisava cuidar para não acordá-la, decidindo assim limpar algum lugar da casa que fizesse pouco barulho. E o melhor lugar para isso era aparentemente o banheiro. Uma hora depois, Megumi acorda e dá bom dia para ele. Yamamoto ainda estava na sua função de maníaco da limpeza, esfregando o chão igual um doido. Megumi fala que já tinha pensado isso antes, mas que Yamamoto realmente acorda muito cedo. E enquanto escovava os dentes, Megumi novamente pergunta se ele tinha costume de acordar cedo, e ele responde mais uma vez que sim, até que ela decide perguntar pela terceira vez a mesma coisa, deixando Yamamoto levemente irritado, dizendo que ela já tinha perguntado isso antes. Mas ver o jeito confuso dela faz ele pensar que talvez ela só não tinha acordado totalmente ainda. E ao terminar de escovar os dentes, Megumi pergunta se na época do colégio ele também tinha o costume de chegar cedo na escola. E quando ele responde que sim, ela fala sorrindo que ele é um cara muito estranho, deixando ele confuso. Depois dessa conversa de maluco, ela decide ir preparar o café da manhã, e Yamamoto aproveita e liga a TV para ver as notícias. Até que ele desiste e vai até a cozinha, pedindo para que ela deixasse ele preparar seu próprio prato. Quando ela pergunta o motivo, ele responde que aquela casa é dele e que ela é visita, e que não era para ela se esforçar além da conta. Megumi responde que não estava exagerando, e Yamamoto retruca dizendo que ele enxerga bem as coisas. De saco cheio, Megumi fala que ele é muito irritante e manda ele calar a boca e se sentar à mesa. Com expressão vazia, ele se perguntava qual era o motivo para ela ter ficado tão brava. Ele definitivamente não entende ela. E após comerem, Yamamoto fala que precisava se trocar. E assim Megumi responde que ele podia fazer isso ali mesmo. Em pensamentos, ele fala que não gostaria disso, já que ela provavelmente não irá gostar de vê-lo somente de cuecas. Mas que pensando bem, ela já morou com um cara antes, então ela deve estar acostumada a ver um homem sem roupas. Mas mesmo assim,
ele ainda decide ir se trocar no banheiro, falando que deveria ter feito isso desde o início. Ao tirar a camiseta, ele logo decide pôr ela na máquina de lavar, mas ao abrir a tampa da máquina, ele se depara com uma das roupas íntimas de Megumi bem no topo. E enquanto ele admirava aquele tesouro sagrado, Megumi de repente aparece, dizendo que a marmita dele já estava pronta, e deixando ele totalmente assustado. Ela logo olha pra ele com cara de desconfiança, ainda mais vendo o jeito com que ele gaguejava. Desse modo, ela pergunta o que ele estava fazendo, e ele responde que só estava se trocando. Isso faz ela perguntar o porquê daquele grito dele, e ele rapidamente responde que ela que o assustou abrindo a porta do nada, fazendo ela o chamar de grosseiro por conta de suas respostas secas. Mas após soltar um sorriso suspeito, Megumi inclina o corpo para a direção dele, e fala que era engraçado o fato dele não querer que ela o veja sem roupas. E quando ele pergunta se tinha algum problema com isso, ela responde que não era nada, mas que ela não tem vergonha alguma de ficar sem nada em sua frente. E Yamamoto, perplexo, pergunta por que ela estava tornando isso numa competição. E encerrando o assunto, ele pega a marmita, agradece e fala que irá para a faculdade. Ainda sorrindo, Megumi fala que colocou na marmita uma das comidas favoritas dele. Ele agradece e aproveita para avisar que após a faculdade ele irá trabalhar e que por conta disso chegará tarde em casa. E ao ele soltar um suspiro, Megumi pergunta o que tinha de errado. E Yamamoto responde que trabalhar é um saco, deixando ela surpresa, já que um cara todo certinho como ele estava reclamando de algo. E Yamamoto responde que leva as coisas a sério e que o salário de um trabalho de meio período é muito baixo, então às vezes é cansativo. Ao ouvir aquela resposta, Megumi solta um sorriso, mas quando ele pergunta qual era o motivo desse sorriso, ela responde que mesmo ele reclamando do salário baixo e do trabalho, ele ainda se esforça muito por causa dela. De modo irônico, ele responde que sim, e que era só porque a comida dela é ótima. E após essa conversa, ele finalmente sai de casa. Enquanto andava na rua, ele fala um pouco sobre o clima, e depois disso, dentro do metrô, ele fala em pensamentos que a situação atual não está nada boa. Ele não achava que somente o tempo resolveria os problemas de Megumi, e pelo contrário, as coisas poderiam até mesmo piorar. Se ela demorar muito para enfrentar seu namorado, ele vai ficar cada vez mais agressivo e possessivo, e se ele a levar de volta, as coisas vão se intensificar ainda mais. E não é só isso, quanto mais tempo eles demorarem, mais tempo vai levar para a polícia poder começar a agir, imaginando assim um cenário onde o policial pergunta por que não avisaram antes sobre a agressão. A melhor opção era denunciar logo de uma vez, mas Yamamoto acabou estragando tudo ao prometer que não envolveria a polícia nisso. Se ele tocar novamente nesse assunto, ela provavelmente nem irá querer ouvir ele, e essa ideia não poderia vir do próprio Yamamoto. Mas enquanto pensava nisso, ele acaba reparando em uma garota que parecia ser o centro das atenções na faculdade. Ele logo lembra que o nome dela é Akari, e ela era a melhor amiga de Megumi naquela época da escola. Em pensamentos, ele fala que Akari provavelmente levaria mais jeito para falar com Megumi, mas o problema é que apesar de estarem no mesmo departamento, ele nunca trocou nenhuma palavra com ela antes. E além disso, tinha uma chance razoável dela ter contato com o namorado de Megumi, fazendo ele ficar impossibilitado de agir de modo descuidado, se perguntando o que deveria fazer agora.